Moças e moços, se você chegou numa renda de R$ 10.000 e achou que era o suficiente para comprar sua casa própria, você viu que na verdade as coisas não estão tão boas assim. Eu posso falar isso por experiência própria, porque é exatamente uma coisa que eu estou passando na minha vida pessoal. E aí, dentro dessa ideia, eu fui pesquisar por que está tão difícil para a classe média brasileira comprar a casa própria. E aí eu cheguei em alguns dados super interessantes de como que a gente vem perdendo nosso poder de compra de forma silenciosa, mesmo que a gente tenha um aumento de renda e que não compensa essa perda do poder de compra. Então esse vídeo é mais um relato, né? Então na primeira parte do vídeo a gente vai conversar sobre algumas pesquisas, alguns dados que eu levantei aqui para a gente conversar sobre a perda do poder de compra e a dificuldade de comprar a casa própria. Mas na segunda parte desse vídeo eu quero que você realize seu sonho. Eu quero entregar para você um plano que faça sentido para você comprar sua casa própria. E na segunda parte desse vídeo eu vou fazer exatamente isso, de te mostrar como que você pode sair do absoluto zero e comprar sua casa própria no ano de 2026, ou quem sabe aí até em 2025, se você tiver um pouco mais de se acelerar um pouco mais a sua vida financeira, tiver um pouco mais de sorte também, quem sabe. Mas se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para clientes do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 120 milhões de reais de clientes em corretoras brasileiras e também corretoras estrangeiras. E um dos maiores sonhos dos brasileiros, de todas as pessoas, inclusive dos meus clientes, é comprar casa própria. Eu tenho visto isso com muito mais ênfase nos últimos anos. E os dados apontam exatamente para esse desejo das novas gerações em comprar casa própria. É importante ressaltar que quando você vai querer comprar casa própria, quando você for realmente comprar casa própria, é muito provável que você tenha que abrir mão de algumas outras coisas. E é exatamente esse motivo que fez eu parar mesmo de procurar nesse momento, porque para mim é muito mais importante eu viajar, trocar experiências, de repente até trocar de carro ao longo do tempo, do que especificamente comprar casa própria. Mas para muita gente a casa própria é o principal objetivo de vida e, claro, tem que respeitar isso e tem que fazer planejamento, porque os objetivos são seus, não meus. Só que para mim não faz sentido, não quer dizer que para você também não vai fazer. Então eu vou te entregar aqui uma estrutura que você também consiga comprar a casa própria. Eu estou olhando aqui para a tela para trazer um pouco de dados para vocês, né? E aí é importante que a gente entenda a didática, o peso do imóvel ao longo dos anos. Quando a gente fala da geração dos nossos avós, os boomers, né, aquela geração pós-Segunda Guerra Mundial, a casa era vista como uma aquisição de status. Então, quem tinha uma boa casa tinha um bom status. Hoje isso caiu um pouco, mas ainda acontece. Então, vem dessa estrutura lá dos nossos avós que ter uma casa grande, uma casa bonita, era um status perante a vizinhança, perante os conhecidos. E aí a gente via naquele momento, né, um crescimento muito forte das economias, os estados jogando dinheiro de forma muito relevante na economia e a produção, né, a produtividade da economia cresceu muito e acompanhou essa nova remessa de dinheiro para dentro das economias. Então a gente tinha um poder de compra muito grande, o que muita gente chama ali de época dourada do capitalismo, que durou ali na casa dos 50 anos até mais ou menos o início da década de 70. Então ali de 45 até 70, né, salvo ali alguns recortes para antes e para depois, que dá na média de uns 50 anos, a gente tinha uma época em que o mundo crescia muito, o poder de compra era muito robusto e as pessoas realmente tinham acesso a esses bens mais duráveis, imóveis, ali o surgimento de alguns carros também mais tecnológicos para a época, então a gente via exatamente um grande poder de compra. Quando a gente parte para a geração dos nossos pais, ou talvez até a sua própria geração, ali nascidos na década de 70 em diante, a gente está falando de uma época em que já chegamos numa crise do capitalismo. Então a gente teve a crise do petróleo, tivemos algumas guerras que impactaram muito a economia internacional e nós ficamos ali até mais ou menos o início dos anos 2000 com uma economia que não foi tão bem quanto anteriormente. E aí a gente tem que entender que os nossos pais, ou você mesmo, tem a noção de ter a casa própria por uma questão de segurança. Então a casa própria passou de uma questão somente de status para uma questão de segurança. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, tem que comprar casa porque se tudo der errado, você tem onde morar? Isso é uma frase clássica de pessoas que compram imóvel somente para ter essa questão da segurança. Então, a visão sobre imóvel mudou ao longo do tempo. E é importante ressaltar que essas pessoas, né, da década de 70 em diante, são os nossos pais, ou de repente até você mesmo, passam essa mensagem para a nossa geração de hoje, pessoas nascidas ali nos anos 90 e depois também dos anos 2000, de que a casa seria uma questão de segurança, porque também a gente não vive uma época muito boa da economia, olhando em termos mais macros, né? Não olhando tanto ano a ano, mas olhando em décadas, né? Então, desde os anos 2000, o mundo cresceu bastante, o Brasil passou por um cenário de boom de commodities, arrecadou muitos dólares, né? O dólar chegou a cair bastante no primeiro e segundo governo do Lula, a gente teve um crescimento muito grande, né? Uma redução da desigualdade, tudo isso, mas isso acabou. É um movimento que acabou a partir do ano de 2014, 2015, não só no Brasil,
mas no mundo todo. Lembrando que a gente teve também a crise do subprime em 2008 e isso complicou bastante as condições. Quando a gente olha em janelas maiores, a gente vê que a economia ela não está performando também há algum tempo. Então a gente vê essa estrutura de que quem nasce numa época de crise do capitalismo ou uma desaceleração do capitalismo tem essa estrutura de querer comprar um imóvel como uma questão de segurança. E quem nasceu numa época em que o capitalismo estava bombando e fazendo as coisas acontecer, está comprando imóvel por uma questão de status. Então é exatamente por isso que o imóvel geralmente é o maior objetivo das pessoas ao longo do tempo. É importante a gente levar em consideração, eu estou lendo aqui na tela do computador, um estudo de 2017 feito na Grã-Bretanha, olha que legal, mostra que realmente existe uma desigualdade intergeracional, que quer dizer que o poder de compra dos nossos pais e dos nossos avós, ele realmente era muito maior do que o nosso poder de compra hoje. Então isso explica por que você, mesmo ganhando mais, você tem uma dificuldade de sentir o seu aumento de renda na sua vida. Então se você passa de uma renda de 5 mil para 10 mil reais, geralmente quem ganha 5 mil diz, quando eu ganhar 10 mil reais eu vou ter uma vida muito melhor. E aí quando chega nos 10 mil reais de renda mensal, vê que na verdade mudou muito pouca coisa. Por quê? Porque o poder de compra está muito apertado, então essa desigualdade intergeracional ela é muito robusta, né? E aí quando a gente olha para os dados especificamente do Brasil, os dados do censo, tá? Que são mais temporal, então a gente consegue ter uma noção de comparação melhor. Os dados do censo de 2010 mostram que 12% das pessoas no Brasil viviam de aluguel. O último censo, feito em 2022, ele terminou em 2023, se eu não me engano, né? Mostra que 21% das pessoas vivem de aluguel, ou seja, menos pessoas têm a casa própria e tem mais gente vivendo de aluguel agora. E da faixa etária de 20 a 29 anos, só para a gente ter ideia, que é essa nova geração que está chegando, né? 31% das pessoas vivem de aluguel, ou seja, o aluguel tem se tornado uma coisa muito mais comum do que era antigamente, né? E só para a gente ter um pouco a título de curiosidade, né? Em 2023, as pessoas que nasceram entre 85 e 99 são 16% dos compradores de imóveis no Brasil. 82% das pessoas que compraram imóveis em 2023 são das gerações anteriores a 1985, justamente as pessoas que compram imóvel por segurança e também as pessoas que compram imóvel por status, tá? E olha o dado mais interessante, só 2% dos compradores de imóveis em 2023 são nascidos nos anos 2000 em diante. Além, claro, da parte do poder de compra ser bem menor, o salário, a renda média dessa pessoa ser bem menor, também existe aí uma disparidade, porque quando a gente também olha para os dados de outras pesquisas, uma pesquisa feita em 2024 mostra que 94% das pessoas que nasceram depois de 85, ou seja, quase todas as pessoas que nasceram depois de 85, querem ter uma casa própria até a velhice, ou seja, tem pouca gente comprando e tem muita gente querendo. O que explica muita gente querer a casa própria e pouca gente realmente conseguir comprar a casa própria? A dificuldade de acesso ao crédito, o preço dos imóveis está cada vez mais caro, né? Em especial ali em algumas metrópoles, algumas cidades, tem crescido bastante o preço desses imóveis. Então, essa estrutura de juros altos também prejudica bastante as pessoas. A gente está numa taxa de juros de 15% ao ano na economia, os financiamentos estão bastante caros, então isso vem prejudicando o acesso da classe média aos imóveis. E aí, para fechar essa parte de notícia ruim, né, nós temos dois tipos de compra de imóveis aqui. Nós temos o imóvel na planta, que então você compra agora, paga a entrada e vai pagar o seu financiamento só na parte quando for entregue as chaves para você, né? E aí é importante que você entenda como que você faz para comprar esse imóvel na planta. O corretor vai te chamar, vai te dizer que é uma excelente oportunidade de investimentos, que o valor vai crescer, não sei o que, não esquece nada disso, tá? Se você quer comprar um imóvel para morar, você não deve usar ele como investimento. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui nos cards também, tá? Mas, quando você compra na planta, você corre o risco de não receber o imóvel e aí você ainda tem que pagar ITBI, registro, o seguro de obra que você tem ao longo de toda essa parcela que você for pagando. E essa parcela da entrada que você está dividindo em 12, 24 ou 36 vezes, ela também reajusta pelo INCC. E nas simulações, os corretores usam o INCC de 5% ao ano. Para quem não sabe, o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. Ele mede ali o aumento dos preços da matéria-prima para construir um prédio, uma casa como um todo, tá? Nas simulações, eles usam o INCC na média de 5% ao ano, mas a gente tem visto o INCC na casa de 7,3% ao ano em alguns momentos, então o reajuste ele é muito maior. Além, claro, de você ter toda essa burocracia de parcelar a entrada, de repente ter que pagar o ITBI, um registro, né, e ter análise de crédito do financiamento para depois, você ainda corre o risco de não receber o seu imóvel. Então comprar na planta demanda muito planejamento, porque você vai estar pagando agora por uma coisa que você vai ter no futuro. Então é muito importante que você entenda isso. Aí você pensa, então beleza, Pedro, eu vou comprar o imóvel pronto, porque daí eu pago ali a parcela de entrada, depois eu só financio, me mudo e já não tem esse custo adicional. Aí se você for bater na porta do banco, na média eles vão te pedir 40% do valor do imóvel de entrada. Isso quem me deu esse dado foi um amigo meu,
que é corretor de imóveis, e também eu pesquisei esses dados em São Paulo, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, pesquisei esses dados em São Paulo e tá mais ou menos a mesma coisa. Então os bancos eles estão te pedindo de 20 a 40% do valor de entrada. Se você está comprando imóvel na planta porque você não tem o valor de entrada para dar, o imóvel pronto realmente fica inviável de você comprar, tá? Então, isso já vai viabilizar ali 90% das compras de imóveis. Então, se você quer comprar um imóvel de 600 mil reais, você tem que ter, na média, 240 mil reais só para dar de entrada nesse imóvel, fora ITBI e registro, que dá na casa de 10 a 12 mil, depende do valor do imóvel, depende da região que você está. Então, para comprar na planta, eu demando planejamento, porque minha renda não comporta tudo isso. Para comprar um imóvel pronto, eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro para dar entrada. Bom, Pedro, então, você falou que para comprar um imóvel na planta eu preciso me planejar, e para comprar um imóvel pronto eu preciso ter um valor de entrada. Como é que eu faço para me estruturar com tudo isso? Bom, eu quero trazer você para a tela do meu computador, quero te mostrar exatamente a ferramenta que eu uso com os meus clientes aqui na consultoria, para que você entenda e visualize como que funciona o planejamento para a gente realmente fazer isso, tá? Eu estou aqui na tela do meu computador e a gente tem uma estrutura de independência financeira, que é esse gráfico aqui, bonitão, coloridão aqui, tá? Nessa parte dessa estrutura, a gente vai entender o valor que essa pessoa precisa guardar para chegar numa carteira de aposentadoria. Então aqui a gente tem o valor somente para a parte de aposentadoria. E aqui embaixo, no investimento mensal, nós temos a meta que vai não só fechar essa curva laranja aqui, mas também entregar uma carteira de aposentadoria que faça mais sentido. Então, no caso do João da Silva, que é o nosso cliente fictício aqui, que a partir de agora vocês vão ver muito no canal, ele tem que guardar esse valor aqui de cima para chegar na aposentadoria, mas ele quer montar uma estrutura financeira onde ele guarde 3 mil reais por mês. E a gente vai ver que ele consegue atingir os objetivos, cada bolinha aqui é um objetivo, e também ele vai conseguir estruturar uma aposentadoria com essa diferença aqui. Por que eu deixo sempre essa diferença? Porque, bom, aqui também vão ter objetivos de vida, né? Então ele vai gastar dinheiro aqui também, então é importante que ele tenha essa margem de manobra. Dentro dessa proposta, ele vai tirar a cidadania italiana, ele quer ir num festival de música e vai fazer uma viagem internacional por ano, aí nos próximos 5 anos do nosso planejamento. Quer dar uma entrada para trocar de carro e também vai comprar a casa nova aí no valor de 60 mil reais para dar de entrada. Aí, no caso, seria um apartamento na planta, aqui sendo bem mais sincero com você. Então, qual que é a estrutura aqui? Ele precisa ter um valor mínimo para guardar todos os meses. Então, aquele valor de aposentadoria é o mínimo que ele precisa fazer para ter uma carteira de aposentadoria. E aí, para ele guardar esses 3 mil reais por mês aqui, a gente está falando da carteira de aposentadoria, mais os objetivos que estão setados na ferramenta. Tanto que, se eu tirar os objetivos que ele tem construído aqui, a gente vai ver que a carteira dele vai subir muito mais, ou seja, ele não vai gastar dinheiro com os objetivos dele e, na verdade, ele vai ter uma estrutura financeira muito mais interessante. Mas, né, a gente sabe que a vida não é só guardar dinheiro para aposentadoria, então a gente vai colocar aqui os objetivos que ele tem ao longo da vida dele. Então, é exatamente essa estrutura. Você precisa montar um cálculo e um plano que te entregue o quanto que você precisa guardar para os seus objetivos de médio prazo e o quanto que você precisa guardar para a sua carteira de aposentadoria, porque uma coisa não vive sem a outra. A vida financeira, na verdade, ela é você equilibrar os dois pratos, o prato do longo prazo e o prato do curto e do médio prazo, e é exatamente isso que a ferramenta vai nos propor. Aí, Pedro, tranquilo, como é que eu vou fazer então para guardar esses 3 mil reais? Bom, aqui no plano do João da Silva, que eu já mostrei em alguns outros vídeos aqui do canal, a gente sabe que ele está aqui trabalhando em 3 frentes diferentes para economizar mais dinheiro. Então ele já guarda assim acima dos 3 mil reais todos os meses, né? Mas ele quer guardar ali mais 1.200 reais todos os meses, e ele está cortando gastos da casa dele, de alimentação, de compras e restaurantes. Eu já citei isso com mais ênfase em outros vídeos, eu vou deixar o vídeo no final aqui para você dar uma olhada, tá? Então, é essa estrutura que você precisa fazer. O passo inicial para você se planejar para comprar a casa própria, seja na planta, seja comprando um imóvel pronto, é você guardar dinheiro. Porque quem guarda dinheiro, quem tem dinheiro no banco, tem poder de negociação. E principalmente quem tem saldo no banco, ali 60, 70, 80 mil reais, consegue escolher e ter acesso a oportunidades que pessoas que estão no 0 a 0 não têm. Então, se você quer comprar um imóvel na planta e você quer pagar esse seguro de obra, essa entrada parcelada, e você não tem nada para dar de garantia para esse banco, você corre o risco de se perder muito grande, né? Porque assim, imagina que você contratou uma parcela, uma entrada de 800 reais por mês com seguro de obra e tudo, e aí chega um mês que você não tem esse valor, né? Então é importante que se você for comprar um imóvel, você tenha assim um valor de resguardo para que esse planejamento dê certo. É importante ressaltar que a compra de imóvel e a compra de carro são as duas compras mais importantes da vida financeira. Porque se a gente ultrapassa um valor razoável, a gente abre mão do nosso futuro, mas também não adianta eu ter uma carteira de aposentadoria se eu vou ser totalmente infeliz. Então esse vídeo era mais para mostrar que realmente está difícil comprar imóvel. Se você quer comprar um imóvel, saiba que realmente está difícil.
É importante que você entenda os dois modelos de compras de imóveis. Na planta, você tem que pagar uma entrada parcelada, essa entrada parcelada ela reajusta pelo INCC, que dá na média de 5 a 7% ao ano, tá, de reajuste por ano. Você tem que analisar o seguro de obra, ITBI e registro desse imóvel que você comprou na planta. Se você quer comprar um imóvel pronto, você tem que dar ali de 20 a 40% do valor de entrada nos bancos hoje. O financiamento, tanto na planta quanto do imóvel pronto, está na casa de 12% mais a taxa referencial, uma taxa muito alta. Isso também está restringindo bastante o crédito, mas é importante que você entenda que no momento em que você financia um imóvel, você pode refinanciar ele lá na frente, reduzir sua parcela, reduzir a sua taxa de juros e tudo isso, enfim. Dava para fazer até um curso de como comprar imóvel, se você quer um curso para comprar imóvel. Deixa um comentário aqui no vídeo, vai que a gente consegue construir uma coisa legal aqui, uma comunidade legal, para que todo mundo saia comprando imóvel aí Brasil afora. Mas o ponto que eu queria trazer nesse vídeo é que realmente demanda bastante planejamento, e aí para isso você vai ter que equilibrar o prato da aposentadoria e o prato também dos objetivos de médio e curto prazo. Entenda também a aposentadoria como uma reserva de emergência, se você não tem também carteira de aposentadoria e carteira de reserva de emergência, são as duas coisas que são inegociáveis para qualquer planejamento financeiro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E eu também espero você aqui no próximo vídeo, também nos vídeos dos cards que apareceu aí. Se você não entendeu alguma coisa, volta no vídeo, dá uma olhada e qualquer coisa também me comenta, me chama aqui que a gente vai conversando, tá bom?